Gravando. Oh, glória. Então, amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Vamos orar. Senhor. Vamos dar início. Hoje é segunda-feira, dia 29 de janeiro de 2024. Segunda aula de introdução à teologia. Vamos orar. Feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos uma vez mais na tua presença para glorificar e exaltar o seu nome. Eu oro, abençoa, Senhor, os alunos nesse dia, faça-se presente nesta aula. Espírito Santo seja o nosso professor, glorifica o teu nome, ó Pai, e abençoe as nossas vidas. Seja bem-vindo neste lugar. Ó Deus eterno, abra o nosso entendimento para que possamos receber a tua palavra e, através dela, ser transformados e o teu nome será glorificado. Eu quero orar ao Senhor e te agradecer em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Vamos, então, dar sequência aí na nossa aula de introdução à teologia. Semana passada falamos coisas interessantes e importantes a respeito da Bíblia, a respeito da divisão da Bíblia, da construção dela. Falamos sobre quantos livros nós temos no Antigo Testamento, quantos livros no Novo, as divisões desses livros. E hoje eu quero dar sequência e falar um pouquinho sobre uma visão geral da Bíblia, olhando para Jesus, porque nós terminamos nessa parte semana passada, que tudo na Bíblia tem a ver com Jesus. E eu quero dar uma visão geral rápida sobre isso, para que a gente depois possa entrar e falar sobre a inspiração da Bíblia. Lembra que na semana passada eu falei sobre ela ser a palavra de Deus. Ela foi inspirada por Deus. Então hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre essa inspiração, como ela se deu, como aconteceu, para que eu e você pudéssemos ter uma Bíblia escrita como nós temos nos dias de hoje. Amém? Só para lembrar você lembra quantos livros tem no Antigo Testamento? 39. Quantos no Novo? 27, muito bem. Lembra qual é os primeiros 5 livros da Bíblia? Nós falamos o nome deles? Quais são eles? Gênesis, Números. E esses 5 primeiros livros nós chamamos de Pentateuco. Amém? E aí eu quero agora entrar numa rápida a visão geral da Bíblia, olhando para Jesus, trazendo sobre, desde o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, até a Nova Aliança. Por exemplo, o Antigo Testamento, ele começa com a lei. De Gênesis até Deuteronômio, nós temos a lei, o famoso Pentateuco, ou para o judeu, a Torá. A Torá, ou a lei, ela é na Bíblia chamada de o fundamento da chegada de Cristo. Se você quiser anotar, anote isso. No Antigo Testamento, a lei é o fundamento da chegada de Cristo. A lei é a base, é a estrutura, é o fundamento da chegada de Cristo. Então, quando eu olho para a lei, quando eu olho desde Gênesis até Deuteronômio, a Torá, o Pentateuco, a lei, ela é o fundamento da chegada de Cristo. Cristo precisa, para ele vir, precisaria ter uma fundamentação. Ele não poderia vir sem uma base, sem uma estrutura, algo já montado para que ele pudesse pregar em cima daquilo. Então, a lei. E aí é algo muito interessante, porque muita gente diz que Cristo aboliu a lei. Não sei se vocês já ouviram alguém falar sobre isso, que Jesus veio para abolir a lei. Mas será que Cristo veio para abolir a lei? Porque pensa, se a lei é o fundamento da chegada de Cristo, é aquela que prepararia o caminho, faria sentido, então, ele vir para abolir a lei?
O que seria, então, daquelas pessoas que durante anos estiveram debaixo de uma regulamentação, de uma lei, de princípios de vida, se tornaria algo meio injusto. Ele vem para abolir aquilo, e aqueles que já sofreram, aqueles que já viveram aquilo, tiveram que viver e sem nenhuma explicação. Então, Cristo aboliu a lei, sim ou não? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Abra comigo em Mateus, capítulo 5, versículo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17. O que a Bíblia diz sobre Cristo e a lei? Mateus 5, 17. A primeira pessoa que achar pode ler para mim. Mateus 5, 17. Então, baseado no texto de Mateus 5, 17, eu refaço a pergunta. Jesus Cristo veio para abolir a lei? Não. Jesus não veio abolir a lei, Jesus veio cumprir a lei. Ele não aboliu a lei. Se ele tivesse abolido a lei, por exemplo, Jesus não tinha guardado o sábado. Jesus, enquanto andou na terra, ele guardou o sábado? Sim. Enquanto ele esteve na terra, ele cumpriu as festas? Sim. Jesus estava em diversas festas, quando ele, por exemplo, em João capítulo 5, ele vai curar aquele paralítico no tanque de Betesda. Já viram esse texto? No versículo 1 diz que Jesus sobe para Jerusalém, porque Jerusalém está em festa. Ou seja, Jesus está indo cumprir uma cerimônia da lei. Então, Jesus não veio abolir a lei, Jesus veio cumprir, porque ele é a lei. Cristo é a própria lei. Então, ele jamais viria para abolir, ele veio para ser o cumprimento. Eu até ontem pregando falei sobre isso. Devido o homem ter pecado, não havia um homem sequer capaz de cumprir toda a lei. Eu disse na semana anterior que não existem só os 10 mandamentos, existem 613 leis ou preceitos que são que andam junto com os 10 mandamentos. Então, o judeu ele não tinha só 10 mandamentos. Ao total, ele tinha 623 preceitos para observar. Aí eu pergunto, existe algum ser humano que conseguiria cumprir à risca 623 leis? Claro que não. É impossível, né? Bom, quem dirá 600? Então não tem condições. Por isso que Jesus veio e não aboliu, ele cumpriu. Por quê? Não tem condições de um ser humano imperfeito ele cumprir todas as leis. Por isso que Cristo veio à Terra como homem perfeito e foi o único capaz de cumprir. Você consegue imaginar que Jesus cumpriu 623 leis? Jesus cumpriu. Então, quando eu olho para o Antigo Testamento, a lei, todo cerimonial, porque a lei é muito grande. A gente poderia ter uma aula só para falar da lei, né? Rituais, cerimoniais, tudo isso apontava para Jesus. Eu estava falando isso na semana passada, né? Tudo isso apontava para Jesus. E aí eu vou dar um exemplo muito simples, que eu não sei se vocês sabem. Hoje, lepra tem cura. E no nosso meio, hoje em dia, não é chamado de lepra. É hanseníase, né? Hoje. Mas nos tempos bíblicos, a hanseníase ou a lepra não tinha cura. E todo judeu que pegava lepra, está na lei, ele precisava se afastar do povo. Ele não podia participar, não podia estar perto. E aí tem algo muito interessante. Quando qualquer pessoa pegava lepra, ele era retirado da sua casa, ele era retirado da sua família, ele ia diante do sacerdote, o sacerdote à distância, porque não podia chegar perto. O sacerdote olhava para a mancha no corpo e declarava se aquilo era lepra ou não. Se declarasse lepra, ele tinha que ir para um lugar chamado leprosário.
aonde havia só leprosos. Ele poderia ser curado ou até mesmo morrer. Naquela época não tinha medicina para isso. Aí o sacerdote anotava o nome dele num livro e aquela pessoa, a partir daquele dia, era um indigente. Ele não tinha mais família, não tinha mais filhos, não tinha mais esposa, não podia ter mais contato com ninguém, ele tinha que ficar preso naquele local. Quando a lepra, se caso a lepra desaparecesse, ele precisava se apresentar ao sacerdote novamente. E aí tem um texto na Bíblia, você está em Mateus ainda? Mateus capítulo 8. Vou contar uma historinha para você entender o que é lei, tá? A gente poderia ter uma aula só disso, mas eu vou pegar esse exemplo que é muito básico para te mostrar que a lei é o fundamento da chegada de Cristo. Mateus capítulo 8, versículo 1. Olha o que diz o texto. Quando ele desceu do monte, Jesus, grandes multidões o seguiram. Eis que veio um leproso, o adorou, dizendo: Senhor, se tu queres, podes limpar-me. Jesus estendeu sua mão, tocou, dizendo: Eu quero ser limpo. Imediatamente a sua lepra foi purificada. Amém? Amém. Você vê aqui, ó, Jesus vai dar de cara com o leproso. Jesus toca no leproso, o leproso é curado, certo? E agora, ele pode voltar para casa? Sim ou não? Não, ainda não. Ele já pode abraçar os filhos da esposa? Não. Do mesmo jeito que ele se apresentou ao sacerdote para ser retirado da sociedade, ele precisa se apresentar ao sacerdote para ser incluso novamente na sociedade. Olha o que Jesus, que era um judeu, vou te dizer que Jesus não aboliu a lei. Jesus era um judeu. No versículo 4, o que Jesus diz no versículo 4? Lê para mim. Alguém lê para mim, versículo 4. 8, capítulo 8, versículo 4. Que Jesus falou para ele: vai ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou. O que Jesus está falando? Isso é muito poderoso. Estou todo arrepiado. Volta em Levítico comigo. Vou te mostrar a lei agora, tá? Levítico 14. Levítico 14, versículo 1. Quem achou? Acharam? Levítico, terceiro livro da Bíblia, capítulo 14, versículo 1. Ó, aqui, lembra que Jesus mandou o sacerdote, o leproso ir até o sacerdote e apresentar esta oferta aqui, ó. E o Senhor falou a Moisés dizendo: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Ele será trazido ao sacerdote, e o sacerdote sairá do acampamento, e o sacerdote o examinará. E eis que se a praga da lepra estiver curada no leproso, então o sacerdote ordenará que se tome para aquele que se houver de purificar 2 aves e limpas, madeira de cedro e escarlate e sopo. O sacerdote ordenará que se mate uma das aves num vaso de barro sobre as águas correntes. Enquanto a ave viva, ele a tomará, e a madeira de cedro e escarlate e o sopo os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi morta sobre as águas correntes, e espargirá sobre aquele que há de purificar-se da lepra 7 vezes, e o declarará limpo, e soltará a ave viva em campo aberto. Aquele que tem de purificar-se, lavará suas vestes, raspará seu cabelo, se lavará com água para que ele possa ser limpo, e depois ele entrará no acampamento e ficará fora da sua tenda por 7 dias. Eu vou ler só até aqui. Depois, se você quiser, grifa na sua Bíblia para você ler tudo em casa. Porque todo capítulo 14 de Levítico fala do cerimonial de purificação de um leproso.
Então, o que aquele leproso tinha que fazer? Ir até o sacerdote ia pegar duas aves, ia matar uma delas, o sangue dela ia escorrer dentro de um vaso de barro, ele ia pegar a ave viva, molhar ela dentro daquele sangue e aspergir no leproso 7 vezes. Olha só que loucura, né? E é Deus que mandou isso. Vai aspergir 7 vezes. Aspergindo 7 vezes, o leproso vai estar purificado. Se você continuar lendo, depois o sacerdote tinha que pegar o mesmo sangue, passar na orelha direita, polegar direito e dedão do pé direito. E depois ungir também com sangue a cabeça. Aí você pode dizer assim, poxa, o que tem a ver para o cara ser purificado, pegar ave, vaso de barro? O que tem a ver com a outra? É muito simples. Lembra que eu disse semana passada que tudo tem a ver com Jesus? A ave viva significa Cristo vivo. A ave morta significa Cristo morto. O sangue dela significa o sangue de Jesus. O vaso de barro significa o corpo de Jesus. Aspergir 7 vezes significa as 7 vezes que o sangue de Jesus caiu na terra enquanto ele está indo ser crucificado. Se você ler João capítulo 19 ou Mateus capítulo 27, quando Jesus é preso para ser crucificado, o sangue de Jesus toca a terra 7 vezes. 7 vezes, não é isso? 7 vezes. Por que tinha que aspergir 7 vezes? Porque era o símbolo do sangue de Jesus que tocaria a terra 7 vezes. Porque lepra na Bíblia não tem a ver com doença física, tem a ver com pecado. Então, aquele leproso, aquele cerimonial de purificação de um leproso, era uma simbologia do sangue de Jesus nos purificando de todo o pecado. Você vê que não tem nada a ver com lepra, tem a ver com Cristo. Então, veja que quando Jesus está dizendo para aquele leproso, vá até o sacerdote e se apresente a ele, é isso que Jesus está mandando ele fazer. Vai lá que o sacerdote vai te examinar, vai pegar, vai matar, vai aspergir o sangue. E aí depois ele voltaria para casa, ficaria fora da sua casa durante 7 dias, voltaria pro sacerdote para ver se a lepra não tinha voltado, para que então ele pudesse ser reintegrado na sociedade novamente. Se Jesus viesse abolir a lei, o que Jesus ia dizer para ele? Está curado, volta para casa. Isso? Jesus não disse isso. Volta e se apresenta ao sacerdote. Ou seja, cumpra a lei. Vai cumprir a lei. Nem Jesus aboliu a lei. Então tem um monte de gente. A pergunta que se faz hoje para nós é: e nós devemos cumprir a lei? Nós estamos debaixo da lei? Não. Nós não estamos debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. Mas a graça tem um fundamento. Tem muita gente que acha assim, não, eu estou debaixo da graça, não estou debaixo da lei, então eu posso fazer o que eu quiser. Na graça. Só que a graça, ela é muito mais complicada do que a lei. Muito mais complicada. Porque assim, ó, a lei é o fundamento. A graça, ela está fundamentada na lei. Um dia Jesus falou que para nós cumprirmos os 10 mandamentos, nós temos que observar 2. Se você observa 2, você cumpre os outros. Quais são eles? Ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você faz isso, você cumpre tudo. Se você ama a Deus acima de tudo, você não vai ter outros deuses. Ele vai ser o seu único Senhor. Se você ama o teu próximo como a ti mesmo, você não vai roubar, matar, adulterar, cobiçar o que é de ninguém, porque você ama ele como você mesmo. Você cumpriu os 2, você cumpriu tudo. É muito simples, aparentemente. Aí eu vou te mostrar o porquê que na graça as coisas é mais complicada do que na lei. Tem um texto em João capítulo 8 que a mulher é pega no ato de adultério. Tem? Vai ser levada até Jesus e o povo diz que tem que apedrejar e Jesus diz que quem não tem pecado atire a primeira pedra. Na lei, só era caracterizado adultério se a pessoa fosse pegada no ato. No ato. Então a mulher podia olhar para o homem, para a mulher, eles ficassem se paquerando, se desejando, que não dava nada. Não era pecado.
Jesus vai dizer assim, agora na graça é o seguinte, se alguém olhou e desejou, já cometeu adultério com aquela pessoa. Então, o que é mais grave, a lei ou a graça? Então, a lei, a lei era mais difícil, a graça é mais de boa. Não, a graça tem fundamento. E por que... Aí eu termino na lei, lendo um texto com você muito importante. Romanos, lê comigo. Porque tem muita gente que acha que porque nós estamos na graça, a gente pode fazer tudo. Pecar à vontade. Na graça, né? É graça. Só pedir perdão que Deus perdoa. Romanos capítulo 6. Tem muita gente hoje que tem esse pensamento. Até tem uma teologia aí, alguém já vai falar da teologia da hipergraça? Já ouviu falar dela? Existe uma teologia aí chamada teologia da hipergraça. Pô, eu acho que foi... Essa é a teologia que o Satanás inventou. Essa é do diabo. A hipergraça. Olha o que diz Romanos 6:1. Ó, Romanos 6:1. Sem entender. O que diremos então? Permaneceremos em pecado para que a graça possa abundar? De forma alguma. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Acho que esse texto é claro. Ah, eu estou na graça, então posso rebentar. Não, Paulo escreve desse jeito. Eu vou permanecer no pecado para a graça se manifestar? Claro que não. Como posso eu viver no pecado se eu já estou morto para ele? Eu morri para o pecado. Então, se eu morri para o pecado, como é que eu posso viver no pecado? Então, assim, a lei, ela é o fundamento da graça e é o fundamento da chegada de Cristo. Amém? Deu para vocês entenderem mais ou menos o que é a lei? Alguém tem dúvida sobre a lei ou não? Tá tudo certo? Hã? A lei? A lei é o fundamento da chegada de Cristo. A lei. Sem a lei, Cristo não poderia vir. Impossível. Amém ou não? Na próxima construção da Bíblia, nós falamos na semana passada, né, que o Antigo Testamento ele é construído por lei, história, poesia e profecia. Falamos isso na semana passada. Tem a lei, tem a história, tem a poesia e tem a profecia. A lei é o fundamento da chegada. História, anota aí, história é a preparação para a chegada de Cristo. História é a preparação para a chegada de Cristo. História, preparação para a chegada de Cristo. Ok? Próximo, poesia. Poesia. A poesia é o anelo pela chegada de Cristo. Anelo pela chegada de Cristo. Anelo, desejo, vontade pela chegada de Cristo. E por fim, profecia. Profecia é a certeza da chegada de Cristo. Profecia é a certeza da chegada de Cristo. Enquanto poesia é o anelo, a profecia é a certeza. Conseguiram anotar? Aí, eu vou mostrar para você que a profecia é a certeza da chegada. Eu vou ler algumas profecias só para você entender. Vai lá no Salmo 22. Salmo de número 22.
Salmo 22. Vou dar uma curiosidade. Alguém já leu Salmos aqui? Gosta de ler Salmos? Você sabia que Salmos é uma caixa de música? O livro dos Salmos é uma coleção musical. Então é o único livro da Bíblia que a gente não chama de capítulo nem de versículo. O certo de chamar Salmos é Salmos, número tal, estrofe tal. Por exemplo, vai Salmo 22, estrofe primeira. Salmo é estrofe. Porque Salmo é música. Então, ó, verso ou verso também, estrofe ou verso. Verso primeiro do Salmo 22. Alguém lê para mim? Você lembra de alguma coisa parecida desse salmo ou não? Alguém na Bíblia já falou algo parecido com isso? Na onde? Jesus não falou isso? Está lá em Mateus capítulo 27. Ele está na cruz e ele exclama em voz alta. Até no texto, em algumas traduções, está em aramaico. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Aí a gente pode dizer assim, por que Jesus citou aquilo? Porque ali ele está cumprindo essa profecia. Então, Salmo 22 é uma profecia acerca de Cristo. Então, não é apenas um salmo. E o Salmo 22 é conhecido como o capítulo da cruz. É o Salmo de Cristo. O Salmo 22, a maioria das palavras do Salmo 22, Jesus exclama na cruz. É que não tem nada a ver com... E quem escreveu o Salmo foi Davi. Foi Davi. Então, tipo assim, não foi uma escrita normal. É uma profecia acerca da cruz. Isso é uma profecia. Vou te mostrar outra. Vamos para Isaías agora. Livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 9. Isaías, capítulo 9. Versículo 6. Isaías 9, 6. Quem achou, lê para mim. E o príncipe ficará sobre o seu povo, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. De quem será que esse texto está falando? Jesus. Em quem se cumpre esse texto? E olha que o texto, se você analisa ele, é interessante. Porque começa falando de uma criança, bebê, não é isso? E termina falando que esse bebê é o príncipe da paz. Esse bebê tem um governo sobre os seus ombros. Esse bebê, ele é chamado de maravilhoso, ele é chamado de conselheiro, esse bebê é chamado de Deus forte e príncipe da paz. Então, não é um bebê, é Cristo. Então, Isaías 9:6 é uma profecia acerca de Jesus. Eu vou dar mais uma profecia só, tá bom? São várias, eu podia ficar aqui a noite todinha só nas profecias, né? Mas ela tem que caminhar. Então, abra a sua Bíblia no livro de Miqueias.
Miqueias, capítulo 5. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Quem achou Miqueias 5, 2? É miudinho, Miqueias, hein? Esse é o livro que a gente não gosta de procurar, né? É tudo de achar. Miqueias. Tá logo ali depois de Jonas. Quem achou Miqueias 5, 2, lê para mim em voz alta. Então, olha bem essa profecia. Miqueias 5:2 está dando o nome da cidade que Jesus vai nascer. Qual é o nome dela? Belém. Está dando o nome da cidade que Jesus, embora a gente o conheça como Jesus de Nazaré, ele cresce em Nazaré, mas não nasce lá. Ele nasceu em Belém. E aonde se cumpre? Abre em Lucas capítulo 2 agora. Lucas 2, para você ver o cumprimento dessa profecia. Só para você ver como profecia é a certeza da chegada de Cristo. Lucas capítulo 2. Versículo de número 4. Lucas capítulo 2, do versículo 4 até o versículo 7. Do 4 ao 7. Quem achou pode ler. Lucas 2, do 4 ao 7. Pode ler, quem quiser, fica à vontade. Nazaré. A ideia, a cidade da que era a casa da família, a fim de alistar com a Maria, sua mulher, que está grávida. E aconteceu que, estando eles ali, viram um corpo que ela havia cuidado e deu a luz. E não achou lugar para ir na casa. Então veja aí, ó. Cumpriu-se a profecia ou não? Você vê que eles estavam numa cidade, eles saem da Galileia, da cidade de Nazaré, vão para Belém, a cidade de Davi, e ali Maria dá luz. E por que acontece isso? Porque César Augusto, que era o governador de Roma na época, ele vai fazer um censo em Israel. Um censo. Todo mundo tinha que ser uma recontagem de quantos moradores haviam. E nessa deles irem para serem tributados, participarem do censo, saem de uma cidade, vão para outra e lá ela ganha para que se cumpra o que foi escrito pelo profeta Miqueias. Nada é por acaso, nada. Você vê como é poderoso? Não tem um texto que você fala assim, foi por acaso. Não, não. Tudo na Bíblia tem um propósito. E quando eu paro para estudar as profecias acerca de Jesus, irmãos, a gente fica mais fascinado em ver como Deus planejou tudo antes da fundação do mundo. Para você entender, se você sabe, na antiga aliança, todo cerimonial era feito com cordeiro. Não era feito com cordeiros? Eu até falei na semana passada sobre a Páscoa. A Páscoa judaica tem a ver com cordeiro. Mas aquele cordeiro representa Jesus. Não era um cordeiro simples. O Antigo Testamento, ele tem 332 profecias
com cordeiros relacionados a Jesus. Então, 332 cordeiros no Antigo Testamento tem a ver com Jesus. Não tem a ver com um simples cordeiro. Vou ler mais uma, tá bom? Que eu gostei, empolguei aqui. Vou ler mais uma profecia. Muito interessante, não é? Vai em Números, capítulo 21 comigo. Números, capítulo 21. Essa e é a última, tá? Aí eu termino. De verdade. Nós damos sequências. Espero que vocês estejam aprendendo alguma coisa. Números capítulo 21. Eu vou ler com você a partir do versículo 5. Veja bem. 21. Números 21, 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos trouxeste do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Aqui não há pão nem água, e este pão leve traz repugnância à nossa alma. O Senhor enviou serpentes ardentes entre o povo, que morderam o povo, e grande parte do povo de Israel morreu. O povo veio a Moisés e disse: pecamos porque falamos contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que ele tire de nós estas serpentes. E Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente de bronze e coloca ela sobre uma haste. E todo aquele que for mordido ao olhar para a serpente viverá. E Moisés fez uma serpente de bronze, pôs sobre uma haste. E acontecia que se uma serpente mordia algum homem, quando olhava para a serpente de bronze, ficava vivo. Você já leu essa história? Né? Olha a loucura. Gente, Deus é terrível. Olha como Deus é assim, né? O povo está pecando contra Deus. Deus manda... Olha a loucura, Moisés. Pega, constrói uma serpente de bronze e pendura ela num poste. E todo mundo no acampamento que for mordido por uma serpente, é só olhar para aquela que vai ser curado. Bom, já morria na hora, né? É daqui desse texto, inclusive, você já viu o símbolo da medicina? Já viu? O símbolo não é uma serpente pendurada numa haste? Eles tirou desse texto. O símbolo da medicina é daqui, da Bíblia. Todo mundo ia correr atrás de um SAMU, né? Para poder achar. Então, veja. Você olha para a Bíblia e diz assim, pô, por que Deus mandou os caras olhar com a serpente? Nada a ver. Não era só falar, seja curado, ou sei lá, qualquer outra. Mas por que uma serpente? Vamos ler João agora. Vou deixar você fascinado com a Bíblia, tá? Isso é para te incentivar a ler muita Bíblia. João capítulo 3. Tudo tá na Bíblia, viu? João 3, versículo 14. Vou deixar você chocado agora. João 3,14. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Irmã Rose, já achou? Pode ler para mim, irmã Rose. Só. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o homem seja levantado. Bora ler o 15. Para que todos aqueles que nele creem não sejam, mas tenham vida eterna. Não. Deus é terrível. Nada é por acaso. Nada na Bíblia é por acaso. Você vê, Deus ordenou Moisés fazer uma serpente. O povo do deserto estava olhando para Jesus e não sabia. Aquela serpente no deserto, nos dias de Moisés, era o símbolo de Jesus. Aí Jesus vai dizer, Moisés levantou a serpente. Assim como a serpente foi levantada, ou seja, pregada num poste,
importa que eu também seja crucificado. Para que eu vou ser crucificado? Para que quem crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, naquela época, quem era picado, antes de morrer, devia olhar. O que aquilo queria, né, simbolizar? A picada simbolizava o pecado. A serpente pendurada simbolizava Jesus. Hoje, o que isso serve para nós? Que quando um pecador se arrepende e olha para o sacrifício da cruz, ele não morre mais, ele é perdoado dos seus pecados e recebe vida. Sim. Exatamente. Então, eu leio a Bíblia, irmão, eu fico doidinho. Eu leio e fico assim, fascinado. Então, você vê que as profecias, elas têm a ver única e exclusivamente com Jesus. Sim. Que aí já... Exatamente. Quem não consegue entender o antigo, jamais pode receber a revelação do novo. Se eu falar para vocês que até... Não tem uma hora na cruz que Jesus fala, tenho sede? E dá um vinagre? Por que você acha que Jesus falou que está com sede e deram vinagre? Foi por acaso? Jesus estava cumprindo a última profecia ao seu respeito. Tem um texto no livro dos Salmos que profetizou que na cruz ele teria sede, pediria água e daria um vinagre. Ou seja, nem o vinagre que Jesus bebeu foi por acaso. Era para cumprir a profecia. Vou te contar outra. Quando Jesus está lá morto já, não vão tentar quebrar os ossos dele lá? Alguém já leu isso? Jesus está morto, aí a terra treme, aí vão quebrar as pernas dos demais, aí quando vai chegar em Jesus, fala, ele já está morto, então certifique-se. Aí furou Jesus com a lança do lado que sai água e sangue. Eu vou te contar duas notícias. Por que que não quebrou os ossos de Jesus? Duas coisas. Primeiro, tem uma profecia no Salmo 34, o Salmo 34, lá no verso 19 e 20, que diz que nenhum osso de Jesus seria quebrado. Nenhum osso. Segundo, por que que Jesus não podia, ele não poderia morrer como os demais? Os outros que estavam ao lado de Jesus morreram asfixiados, estão crucificados, certo? O que faz peso para segurar eles para respirar é os pés. Se quebra o joelho, não tem mais onde se firmar, vai morrer com falta de ar, asfixiado. Por que que Jesus não pôde morrer desse jeito? Lembra que Jesus na Bíblia é tipificado como cordeiro? Lembra? Cordeiro no Antigo Testamento, para ser aceito por Deus, não podia morrer estrangulado ou asfixiado. Senão o sacrifício não era aceito. Era sangrando. Por que que não pode morrer asfixiado? Porque o sangue não sai do corpo, fica lá, parado. Parado. E Deus não aceita isso na Bíblia. O sangue tinha que escorrer. Por isso que fura Jesus e sai sangue e água, provando que todo o sangue do corpo de Jesus foi derramado. Quando a Bíblia diz que o sangue de Jesus foi derramado por nós, não é uma gota ou 5 litros, é todo o sangue do corpo. O texto diz que sai sangue e água. Por que saiu água? Acabou o sangue. Só sobrou água. Tudo. Você entende que a Bíblia nada é em vão, né? Nada é em vão. Amém ou não? Estão aprendendo alguma coisa? Glória a Deus. Então, vamos para o Novo Testamento agora? Eu trouxe uma visão geral do Antigo, para você entender, a visão geral do Novo. Evangelhos. Bom, se a profecia é a certeza da chegada,
Os evangelhos é a manifestação de Cristo. Pode anotar aí. Evangelho, manifestação de Cristo. Evangelho, acho que é chuva, né? Eu acho que é chuva também. Tá vendo que eu tô vendo de bicicleta. Bom, evangelho é a manifestação de Cristo, é onde ele aparece. Amém? É a manifestação de Cristo. Atos dos Apóstolos. Obrigado. Atos dos Apóstolos, o livro de Atos, é a propagação de Cristo. Atos é a propagação de Cristo. Propagação. Epístolas. Vocês sabem o que é epístolas? Alguém sabe o que são as epístolas? Ó, epístolas é de Romanos em diante. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, até Judas. Tirando Apocalipse, é tudo epístola. Tudo epístola. Aí na teologia tem uma matéria que eu vou te explicar o porquê que é epístola e não carta. Epístola é uma coisa e carta é outra. Carta era endereçado para por exemplo, eu enviei uma carta para a obreira Maila. Eu escrevi lá, vai, 1 João e mandei para Maila. Isso é carta. Mandei para ela. Agora, epístola era quando era enviado para uma congregação. Para um grupo de mais de 5 pessoas. E tinha 5 características que tem uma epístola que não tem em uma carta. Aí eu vou explicar isso numa matéria de teologia no futuro aí. Tá bom? Então, epístolas é a interpretação e aplicação de Cristo. Anota aí. Atos é a propagação de Cristo. Epístolas é interpretação e aplicação de Cristo. Interpretação e aplicação. E por último tem o Apocalipse, né? O Apocalipse é a consumação de Cristo. Apocalipse é a consumação de Cristo. Conseguiu anotar tudo? Então, diz para mim o que vocês anotaram aí da visão geral da Bíblia olhando para Jesus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Lei, o que é lei? O que vocês anotaram sobre lei aí? A lei é o quê? Fundamento da chegada de Cristo. Muito bem. A história. Preparação para a chegada. Poesia. Anelo pela chegada de Cristo. Profecia. Certeza da chegada. No Novo Testamento, o evangelho é o quê? Manifestação de Cristo. Atos. Propagação de Cristo. Epístolas. E Apocalipse. É isso. Glória a Deus. Até aqui vocês têm dúvida? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre até agora ou tá tudo ok? Mais ou menos. E o interessante é todas as, por exemplo, a aula é uma vez por semana. Por quê? Porque aí de terça até a próxima segunda você vai recapitulando o que você aprendeu. Para você gravar, você tem que estar sempre lendo, relendo.
abre os textos, para você fixar na sua mente tudo que você tenha aprendido. Porque tem gente que faz teologia, ou estuda a Bíblia, né? Faz um curso, aí lê lá na hora, aí passa a semana inteira sem ler nada, e só volta a ler na outra semana, lá na hora do curso. Essa pessoa vai se formar sem saber nada. Tudo tem prova. Tem gente que, por incrível que pareça, tem gente que passa chutando. E tem gente que chuta bem, sabia? Tem gente que chuta bem. É, tem gente que chuta e dá certo. Mas o certo é você estudar para poder fazer a prova. Né? Estudar e pelo menos uns 5 tem que tirar. Menos de 5 não pode. Grava. A única consulta é o Espírito Santo. Estudar antes. O segredo é isso, é estudar antes para você não ser pego de surpresa. Então, nessa primeira parte, nós estamos ok. Eu quero falar agora sobre a inspiração da Bíblia. Inspiração. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Eu quero que você grave o que eu estou dizendo para você agora. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Tá? A Bíblia é. Você entender isto, quando a gente fala assim, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, eu estou errando, é um erro. A Bíblia não contém nada, a Bíblia é a palavra de Deus. A primeira coisa que você tem que gravar é que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não tem, ela é. A Bíblia é o livro inspirado por Deus. Eu falei para você na semana passada sobre a tradição oral que o judeu tem. Né? Até expliquei para você como que foi escrito, por exemplo, o livro de Gênesis. Moisés não estava presente na criação, mas escreve. Como que ele conseguiu escrever? Porque ele não estava lá. Né? Dando detalhes da criação. É detalhista. Ele dá detalhes de Deus formando o homem. Como que ele dá detalhes de Deus formando o homem do pó da terra se não tem ninguém lá, só tem Deus? Então, ali é uma das provas que a Bíblia ela é inspirada por Deus. Então, eu quero ler com você um texto que eu até li na semana passada, mas para você colocar esse texto no seu coração e não esquecer mais. 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16. Abra aí, 2 Timóteo 3, 16. Segunda Timóteo 3, 16. Quem achou pode ler. Então, a Bíblia, ela é inspirada. Já vou comentar sobre inspiração, tá? O significado. Abre comigo 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 Pedro 1, 21. Segunda carta de Pedro 1, 21. Segunda Pedro 1, 21 diz assim. 1, 21.
Porque a profecia não veio no tempo antigo por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos por quem? Então, raciocina comigo. Toda vez que você estiver lendo o Novo Testamento, você precisa entender que quando eles se referem, como por exemplo aqui, a profecia, ou 2 Timóteo que lemos, toda a Escritura, eles estão falando do Antigo Testamento, porque o Novo ainda estava em produção, não estava completo. A canonização completa da Bíblia vai ocorrer mais de 100 anos depois da ida de Jesus para o céu. Então, nós estamos falando de um modo geral da Bíblia Sagrada como sendo inspirada por Deus. Olha o que Pedro diz. Os homens que falaram, não falaram por vontade própria. Eles foram movidos pelo Espírito Santo. Como pode? Eu li para você Miqueias 5:2. 300 anos antes de Jesus nascer, o cara profetiza a cidade. A cidade. Como é que eu sei que aquilo ali foi uma profecia vinda de Deus? A Bíblia diz, como é que você sabe se a pessoa é profeta, ou se a profecia vem de Deus? Como é que eu sei isso? É quando a profecia se cumpre. Se cumpriu, foi de Deus. Se não cumpriu, foi carne, foi manga que comeu de noite, foi alguma coisa. Mas não foi Deus, né? Às vezes a pessoa comeu manga de noite lá e... né? Dizem que manga com leite à noite não dá muito certo, né? É. Né? Às vezes a pessoa comeu manga à noite lá, não deu certo. Aí profetizou um negócio lá que, enfim, foi qualquer outra coisa, menos Deus. Quando é Deus, cumpre. Como eu sei que Miqueias profetizou inspirado pelo Espírito Santo? Porque Jesus nasceu em Belém. Como eu sei que Isaías profetizou pelo Espírito Santo? Porque se cumpriu em Jesus. Eu li na semana passada, Isaías 53, ele levou sobre si as minhas doenças. E li para você Mateus capítulo 8, Jesus curando um enfermo e dizendo para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Então, ou seja, quando isso acontece, é a prova de que aquela profecia foi vinda da parte de Deus. Então, a primeira coisa que você tem que saber é a Bíblia. Lembra que eu falei na semana passada? Quantas pessoas escreveram a Bíblia? Você lembra? 40 pessoas. A Bíblia foi escrita em quanto tempo? 1.600 anos. Gente, eu repito mais uma vez, imagine só se a gente se juntar, todo mundo aqui, para escrever um livro, e cada um escrever uma parte, não vai sair igual? Você vê que a Bíblia ela vai se completando. Se a gente pegar um exemplo aqui, ó, o mesmo tema, cada um aqui vai escrever de um jeito diferente. Porque nós temos pensamentos diferentes, criações diferentes e visões diferentes acerca do assunto. Imagine só, vamos escrever um livro sobre café. Qual que é o melhor café para se tomar? A gente gosta do pilão, melita. Hã? Paraná é o quê? Ah! Eu vi assim, qual que é esse aí? É não? Como que é o nome? Faraó? Esse eu não sabia. Você vê? Se o Bruno colocasse no livro Faraó, dizer, Faraó é da Bíblia, mano, nada a ver com o café. Eu já mesmo não conhecia, né? Aqui tem no Paraná café no Bule, brasileiro, Bom Jesus, é tanto pilão, ou seja, cada um ia ter uma preferência. Agora imagine só que 40 autores escrevem a mesma coisa. E tudo vai se cumprir em Jesus. Deus para fazer isso. Então, vou dar para você o significado, para você entender o que é a Bíblia, tá? Você vai, a partir de hoje, olhar para ela com uma forma diferente, tá? Qual é o significado da palavra inspiração? Lembra que eu falei para você que teologia tem uns nomes meio difíceis, mas eu vou soletrar para você escrever, tá?
a etimologia da palavra inspiração em grego. Até porque o Novo Testamento é escrito em grego. Grava isso. Acho que não falei isso na semana passada, né? Eu falei isso ou não? Falei? O Novo Testamento é escrito em grego e o Antigo Testamento é escrito em hebraico, tá? Etimologia da palavra inspiração. Tem? Eu falei? A etimologia. Essa palavra. Agora, o significado da palavra inspiração em grego. Em grego, inspiração é chamado de theopneustos. Então, eu vou solidar para você. Theopneustos. Em grego. Anota aí. TH. Vou soletrar. TH. No final dá quase isso. THE. Tel, né? THEO. Tel. Tudo junto agora. Pneustos. P mudo. NEUSTOS. Theopneustos. 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 Theopneustos em grego é inspiração. E essa palavra, ela literalmente significa sopro. Sopro. É uma diferença. Você vai aprender na matéria de pneumatologia que pneuma em grego é respiração ou espírito. Eu estou falando da palavra theopneustos. Theopneusto é inspiração. A palavra inspiração, ela significa sopro. Sopro. Então, anota aí. Theopneustos é sopro. Sopro. O que isso quer me dizer? Que a Bíblia, ela foi literalmente soprada por Deus. Porque eu li com você Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro 1, que os santos homens de Deus foram inspirados por Deus para escrever. Então você imagine que eles escreviam aquilo que Deus soprava. Então a Bíblia literalmente é o sopro. Isso não quer dizer que Deus estava lá soprando. Não. Sopro é vida. É vida. Então quer dizer que eles literalmente colocaram a vida de Deus. Então, só para você entender, tá? Theopneustos, que é inspiração, é sopro ou vida. Literalmente a Bíblia é vida. Literalmente a Bíblia é viva. Você entende isso? Tá conseguindo pegar ou não? Tá dando para entender? Tá tudo bem? E aí eu vou provar para você que a Bíblia é viva e é vida. Pra você entender, porque tem muita gente que lê a Bíblia e acha que está lendo um livro normal. A Bíblia não é um livro normal. Eu, por exemplo, eu tenho muito livro em casa. Muito. Muitos livros. Dicionários cristãos. Que são muito bons. Muito bons. Mas nenhum deles se compara à Bíblia. Aqueles livros não foram inspirados por Deus. Alguém escreveu ele. Daquilo que a pessoa estudou, daquilo que uma experiência de vida, ela vai lá e escreve para a gente ler. Aqui não. Aqui não é um pensamento de Pedro, de Paulo, de João. Aqui não é uma história de Elias, de Eliseu, de Jeremias. Aqui não é uma história de Adão e Eva. Aqui é literalmente o sopro de Deus aqui. Literalmente. Aí eu vou lhe provar agora. João capítulo 6. Abre para mim. João 6, 63. João capítulo 6,
versículo 63. João 6, versículo 63. Se você achou, lê para mim, por favor. 6:63. Espírito é o que vivifica a carne para dar. Ó, o que o texto diz? As palavras que eu vos falo são pneuma, em grego, espírito, e vida. Quem falou isso aqui foi Jesus, não foi João. É as palavras de Jesus aqui. As palavras que Jesus fala, elas são espírito, pneuma e vida. Agora, junta isso que eu li para você com o livro de Hebreus, capítulo 4. Vamos lá. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, 12. Achou? Obrigado, ela achou? Achou? Lê para mim, por favor. Do que qualquer espada de luz e do espírito, e da língua e duas, e é apta para entender os pensamentos e intenções do coração. Ó, que texto poderoso. A palavra de Deus é viva e eficaz. Lembra que eu disse que a Bíblia, ela é viva e vida? João 6,63, Jesus disse que as palavras que ele fala, as palavras, espírito e vida. Então, vida. Hebreus 4,12 diz que a palavra é viva e eficaz. Mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. A Bíblia tem o poder, segundo o texto, de penetrar na divisão da alma e do espírito. Aí, olha como é Deus. Pergunte a qualquer psicólogo, psiquiatra, qualquer profissional dessa área, aonde fica a divisão da alma e do espírito. Ele não vai saber te responder. Eles não vão saber responder. Por que não vão saber? Porque ninguém sabe. A gente sabe que tem. A gente é uma tricotomia. A gente é espírito, nós somos espíritos, temos uma alma e moramos em um corpo. Agora, o texto está dizendo que essa Bíblia, essa palavra, ela divide alma e espírito. Ela vai na divisão. Aonde ocorre essa divisão? Eu não sei onde é. Ninguém aqui sabe onde é. Psicólogo algum sabe onde é, mas ela sabe. Ela consegue. Por que a Bíblia está dizendo que ela divide alma e espírito? Porque alma são as nossas emoções, sentimentos, é aquilo que somos. Espírito é a nossa parte espiritual. Então ela consegue, a Bíblia consegue fazer uma divisão das emoções e do espiritual. Um crente emocionado, ele não é um crente transformado. Ele pode vir à igreja, chorar, cair, orar em línguas, pular, rodar, correr, pregar, cantar, o que quiser. Se for apenas emoção, um dia ele vai cair. Agora, quando a palavra atinge o espírito de alguém, aí ocorre transformação. Mas não só isso, olha que interessante. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Juntas. Todos nós aqui temos juntas. Temos ou não temos? Juntas.
ela vai na alma, no espírito, ela vai nas juntas e nas medulas. O que é um homem sem medula? Me diga. Nada. O que somos nós sem medula? Nada. A gente não vive. A gente não consegue nem se movimentar sem medula. Então, o que o texto quer me dizer? Que a palavra de Deus é tão viva e tão poderosa que ela toca o espírito, ela toca a alma e ela toca o corpo. Ela atinge as três partes e mais do que isso. O texto diz que ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Em outras palavras, você está conseguindo entender o que é que você tem nas mãos aí? Não é um livro. Isso é uma espada. É uma arma. Isso aqui é terrível, irmão. É a única arma que o cristão carrega para combater Satanás. É a Bíblia. As armaduras lá de Efésios 6, não fala lá de capacete, couraça, cinturão, sandália, escudo da fé e espada. De todas as armaduras, todas elas é para defesa. Capacete, couraça, escudo. A única de ataque é o quê? A espada. E o texto diz que a espada lá é o quê? A palavra de Deus. Então, o que nós temos nas mãos, irmão, é o sopro de Deus. Toda vez que para você entender aonde eu quero chegar. Toda vez que eu estou lendo Bíblia, toda vez que eu estiver lendo a Bíblia, Deus está soprando literalmente na minha vida. Por que você acha que é tão poderoso ler Bíblia? Por que você acha que a pessoa é transformada quando lê Bíblia? Porque ela não está lendo um livro, uma história, uma biografia. Não, ela está lendo o sopro de Deus, a vida de Deus está vindo sobre ela. Por que você acha que as pessoas vão ler Bíblia e dar sono nelas? Dá sono ou não dá sono? Você já ouviu essa história? Acho que a pessoa vai ler a Bíblia assim, ela pode estar sem sono, mas se ela abrir a Bíblia, parece que ela não dorme tem 5 dias. Eu até brinco, conheci alguém que está com insônia, é só mandar ler Bíblia, dorme na hora. Dorme. Por que dorme? Porque é espiritual. E o diabo sabe que se a pessoa ter contato com essa palavra, ela vai ser transformada. Ela vai mudar de vida. Então a Bíblia, ela é literalmente a palavra de Deus. Ela não tem, ela é. Amém ou não? Aí, ó, tá em Hebreus ainda? Capítulo 1. Hebreus 1:1. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Pode ler para mim. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e muitas maneiras. Os pais, pelos profetas, a nós, falou-nos desde últimos dias pelo Filho. Pode ler. A quem Constituiu o herdeiro tudo, por quem fez também o mundo. Olha só. O versículo 1 diz que Deus falou várias vezes e de diversas formas. Não é isso? Aonde eu vejo isso na Bíblia? Ó, Deus falou na Bíblia através de anjos, Deus falou na Bíblia através de homens, Deus falou na Bíblia até através de uma mula. Não é isso? Deus usou anjo para falar, Deus usou homens e mulheres, e chegou uma certa ocasião que ele teve que usar até uma mula. Hoje, conosco, nesses últimos dias, o texto diz que Deus falou conosco através dos seus filhos. Que você compreenda. Tudo que Deus falava, falei na semana passada, lembra daquela tradição oral. O pai reunia a família e ele contava. Ó, Deus criou a terra, Deus criou um homem chamado Adão. Era assim que as coisas eram passadas. Era assim.
A famosa tradição oral. Só lembrar da tabuada, né? A famosa tabuada, se lá na frente falar de tabuada, né? Deus me livre. Essa época, hoje não tem mais isso, né? Na nossa época era assim. Era assim que era feito. As pessoas iam conhecendo a Deus através disso. Mas, eu não sei se já ouviu falar do Urim e Tumim. Já ouviu falar do Urim e Tumim na Bíblia? Urim e Tumim era como se lançar sorte. Urim e Tumim era algo que o sacerdote tinha, o sacerdote usava para descobrir qual era a vontade de Deus. Urim e Tumim era tipo uma estola sacerdotal, um colete sacerdotal que tinha pedras preciosas. E eles usavam aquilo para descobrir qual era a vontade de Deus. Por quê? Porque não tinha. Você entende? A necessidade agora da escrita, ela é inspirada por Deus. Eu estou lhe explicando que ela é inspirada e o porquê que Deus soprou. Porque todo mundo conhecia assim. Era de uma forma oral, e quem queria saber a vontade de Deus procurava Urim e Tumim. Só que todos esses veículos utilizados na época, Urim e Tumim, tradição oral, ou alguém contando de geração em geração, eram veículos limitados e deficientes. Por quê? Nem todo mundo conseguia reproduzir da mesma forma. Você imagina a mesma história sendo contada por mais de 1000 anos do mesmo jeito? Tem possibilidade? Não tem. Alguém, uma hora, vai esquecer de alguma coisa, vai acrescentar uma coisa. Então, visto que Deus já sabia que isso aconteceria, Deus investiu na escrita. Por que Deus investiu na escrita? Visando duas coisas. Quando Deus investiu na escrita da Bíblia, Deus visou duas coisas. A primeira delas, precisão. A segunda delas, permanência. Precisão porque se Deus mandou escrever, ou se alguém está escrevendo inspirado por Deus, aquela pessoa vai ser precisa no que está falando. Não é isso? Se foi um, é um. Se foi 10, é 10. E se não foi ninguém, não foi ninguém. E permanência por quê? Pensa. O evangelho, ou a obra de Deus, ou o conhecimento sobre Deus, não está só sobre o judeu hoje em dia. O mundo hoje tem acesso às coisas de Deus. Imagine se não tivéssemos a Bíblia e nós fôssemos depender de alguém nos contar acerca de Deus. Como é que seria? Imagina só. Aí eu vou refrescar sua memória. Você teve vó, não teve vó? E geralmente vó que contava os casos. E tem coisa que a nossa avó contava sobre Bíblia que não tem nada a ver com Bíblia. Nada a ver. A minha avó sempre contou que a terra ia acabar com fogo. Que a Bíblia dizia que Deus ia mandar bolas de fogo na terra e que ia acabar, que não ia mais acabar com água, mas ia acabar com fogo. E eu cresci acreditando que a terra, do nada, ia cair umas bolas de fogo e acabar com tudo. A gente ouviu isso. Mas quando eu fui ler a Bíblia, eu fiquei caçando a bola de fogo e não achei. Porque não tem. Porque a terra nunca vai ser destruída. Pois é. Quando eu muito pouco, eu fiz. A minha avó ainda... A minha avó tinha na época eu achava que era texto bíblico, hoje eu sei que era um ditado dela. A minha avó dizia assim, ó, porque está escrito, a 1000 chegarás e a 2000 não passarás. Quanto tempo eu escutei isso? Eu fiquei, nossa, eu nasci em 93, eu vou ver quase nada.
não vou viver quase nada, porque agora que eu tô começando a crescer, vai acabar com tudo. Pois é. Agora pensa, o tanto de coisa que foi dito, mas de uma forma errada. Então aí hoje nós temos o quê? A Bíblia. Ela é a palavra de Deus e aqui eu descubro a vontade de Deus. Eu sempre pergunto para os irmãos, por que o crente não sabe qual é a vontade de Deus para ele? Porque ele não lê a Bíblia. Enquanto ele não lê Bíblia, ele vai depender de uma profecia. Ele vai depender de alguém profetizar na vida dele. E aí é onde as pessoas caem no conto do vigário. Caem na mão de pessoas que não são homens de Deus, mulheres de Deus, que profetizam ao seu bel prazer, e as pessoas ficam presas. Vou mais além. Você já deve ter visto isso aí. Certeza que você já viu. Aí as pessoas querem descobrir a vontade de Deus. O crente chama de eu vou tirar uma palavra. Não tem isso aí? O crente parece cartomante. Eu vou na cartomante para jogar as cartas. Aí o crente fala assim, eu vou tirar uma palavra. Quando eu escuto isso, eu vou tirar uma palavra, eu já fico meio preocupado. Porque eu já sei como é que vai ser esse tal de tirar a palavra. O que é tirar a palavra? É o crente pegar a Bíblia, ele vai fazer uma oração, Deus fala comigo, eu preciso ouvir tua voz e tal, não sei o quê. Aí ele faz assim. Já viu alguém fazer isso? Muita gente faz isso. Muita gente faz isso. Agora imagine só. Eu também já fiz isso. No começo da minha conversão, eu ouvia muito, não, tem que tirar a palavra, vamos tirar a palavra. Eles diziam, como é que tira a palavra? E a pessoa fazia uma oração lá, de repente. Irmão, Deus falou aqui, ó. Uma coisa nessa de tirar a palavra, mas para uma pessoa que sabe todo o conteúdo da Bíblia, onde está todo o versículo, não estudar. Claro. Se ela mesmo quiser, tipo assim, não sei onde está, é igual falou aqui, que lá onde Deus amou o mundo de uma tal forma, São 3. Chegar ali perto. O problema é que é muito difícil a pessoa conseguir acertar. E ainda assim fica difícil de chegar num texto específico, assim. Muito assim, só se a pessoa for muito mágica. Mágica. Mas qual é o perigo do tirar a palavra? Pensa, a Bíblia não é um livro qualquer. Ela é o sopro, vocês estão aprendendo que ela é o sopro de Deus, ela é viva, ela é vida, ela é inspiração de Deus. Você acha mesmo que Deus usou 40 pessoas num período de 1.600 anos? Se eu contar para você, falar da transmissão da Bíblia, como ela chegou até nós, homens que tiveram que enfrentar a fúria da Igreja Católica, como William Tyndale, em 1600 alguma coisinha, que teve que ser morto em praça pública porque ele traduziu a Bíblia, algo que era proibido na época. Homens que deram a vida para que traduções da Bíblia chegassem a muitos outros. Você acha que Deus permitiu tudo isso? Pessoas deram a vida para a gente abrir a Bíblia dessa forma? Porque assim, hoje tem João Ferreira de Almeida, NVI, King James, Bíblia no celular, no computador, no iPhone, no iPod, não sei na onde, qualquer que tem Bíblia hoje em dia. Mas há anos atrás não era assim. Quando acontece a reforma protestante, por exemplo, era proibido os fiéis terem Bíblia. A missa era feita em latim, o padre fazia a missa de costas para o povo. Ninguém podia ouvir em português ou na sua língua natal.
As pessoas não podiam ter um exemplar bíblico em casa, porque a igreja não permitia. Quem tivesse poder ser preso e até mesmo morto. Aí Martinho Lutero, que é um dos, não é o único, reforma. Esse William Tyndale é alguém que vai traduzir a Bíblia, vai escrever a Bíblia em 2 anos, ele escreve a Bíblia inteira. Ele era católico também, que se converte. Ele morre, foi perseguido por conta disso, morre. Todo um trabalho se é feito para que a Bíblia seja traduzida e levada a diversos países, e o crente menospreza a Bíblia. Até hoje na China, por exemplo, é proibido ter Bíblia. Nem no celular não pode ter, na China. Há lugares, como a gente tem uma igreja em Moçambique, em uma certa província que eles chamam lá, a igreja tem 60 membros e só o pastor tem Bíblia. Ninguém tem Bíblia, porque ninguém tem condições de comprar a Bíblia, que é muito caro. Uma Bíblia lá custa, na nossa moeda, 300 reais. Uma Bíblia que hoje eu posso pagar 22, 30. Se eu quiser uma muito grande, de estudo, eu pago 180. Lá é 300 uma Bíblia normal. Então, veja. Abrir a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia. Tirar a palavra. É a vontade de Deus que eu abra a Bíblia dessa forma? Não. Deus pode falar dessa forma? Pode, porque Deus é Deus. Deus pode falar? Claro que pode. Deus pode falar de diversas formas. Mas eu sempre digo, essa é a forma que Deus quer falar? Não. Não é a forma. E por que Deus não quer falar desta forma? Porque quando nós... Aconteceu alguma coisa aqui no celular da senhora. Tem uma chamada em andamento aqui. Ah, não, voltou. Não sei o que aconteceu, não. Voltou? Vai voltar. Voltou. Foi. Obrigado. Eu vou mostrar para você o porquê que não é a vontade de Deus falar com você assim. Abre comigo em João, Evangelho de João. Abre lá. João 14, 26. Até parece chuva, né? Esse barulho de água até parece chuva. João 14, 26. Vou te mostrar por que Deus não quer falar com você dessa forma. João 14, 26 diz assim: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos trará à lembrança as coisas, vos trará à lembrança todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Olha o que o texto diz, que o Espírito Santo é responsável por nos ensinar e, ao mesmo tempo, é responsável por nos trazer a lembrança. Aí a pergunta que eu lhe faço é: como é que ele vai me trazer a lembrança aquilo que eu não li? Aquilo que eu não conheço? Não tem como. Deus só pode trazer a lembrança aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei, aquilo que eu li. Então, qual é a importância de você e eu entendermos e ler a palavra de Deus? É entender que quando eu leio essa palavra, quando eu tenho um contato com esta palavra, eu vou descobrir a vontade de Deus para a minha vida. Eu vou descobrir a vontade de Deus para minha família, para minha casa, para o meu ministério, para o meu casamento, para minha vida profissional, sentimental, espiritual, financeira. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo vai trazer a lembrança no meu coração, aquilo que eu preciso. Aí a pergunta é, geralmente, alguns tiram palavra no monte, quando está orando, em períodos de oração, e alguns outros vão tirar em momentos de dificuldades, de lutas. A pessoa está passando por uma luta, ela vai orar, ela vai tirar uma palavra.
É o que eu disse, Deus pode falar? Pode, porque ele é Deus. É a vontade de Deus falar desta forma? Não. Porque se eu conheço a Bíblia, se eu conheço a palavra, se eu conheço textos, qual é a maneira correta de Deus falar? É o Espírito Santo me trazer um texto na memória. E aí eu ficar mastigando aquele texto. Eu vou lá, abro a Bíblia. Por exemplo, esses dias, todo mundo sabe, minha surpresa, o processo que a gente passou da casa, que a gente alugou, que era invadida e toda a luta, né? Quando essa situação aconteceu comigo, eu vou lhe contar o porquê que eu não me desesperei, porquê que eu não murmurei, não fiz nada. Esperei o tempo de Deus. Porque Deus colocou no meu coração, Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Quando eu passei esse processo, olha o texto que Deus me lembrou, Filipenses 4,12. Eu sei como estar humilhado, sei como ter abundância, em todo lugar, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a sofrer necessidade. E aí o texto termina no versículo 13. Eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Então, você acha que eu ia murmurar, reclamar, se Deus me trouxe um texto desse na minha cabeça? Você pensa, você sai de São Paulo com a sua família, uma casa preparada, aparentemente tudo pronto, e do nada tudo vira, aí você já não tem mais nada, aí você não tem a casa, aí você tem que dormir numa casa que não é tua, emprestada, num cômodo que não tem piso, um cômodo que não tem nada, só tem areia, cimento contra piso, e aí um monte de areia, a cama das crianças cheia de areia, chovia lá o dia que choveu, eu corri para arrancar minhas coisas porque o telhado era furado. Como é que você, humanamente falando, o que essa pessoa diria? Pô, Deus, o Senhor me tirou lá de São Paulo, da minha casa, da minha estrutura, do meu conforto, para me fazer passar por isso aqui? Não é isso? Mas assim que eu cheguei e aconteceu toda, porque essa situação aconteceu comigo dentro do ônibus, eu estava saindo de lá de São Paulo no ônibus e recebi toda essa situação, na hora Deus me fez lembrar desse texto. Na hora. E o texto começa assim, ó, eu sei o que é estar humilhado. Até porque muita gente não sabe, mas o que me aconteceu virou publicação no Facebook. Teve pessoas que usou a situação da casa, que não sei como é que chegou na situação. Mas eu tenho o print aqui, eu tenho o print. Publicaram no Facebook, meio que zombando da nossa cara. Que a gente entrava em casa invadida. Colocaram no Facebook. Colocaram, você já sabe da onde que veio. Colocaram no Facebook, alfinetando, saiu. Tá mais ou menos assim, ó, tem gente que vem para cá, não tem nenhuma casa para morar e aluga a casa invadida. E ainda diz que é crente. Mais ou menos isso. Publicaram no Facebook. Hã? Pois é. As coisas correm. Mas com certeza chegaria, porque, pensa, você está vindo de lá para cá, deu polícia, 3 viaturas, delegacia, me chamaram para ir depor como vítima. No dia que eu cheguei aqui, em Caraguá. Pensa, no meu primeiro dia em Caraguatatuba, já cheguei sendo convidado a ir para a delegacia depor. Eu acabei que nem fui, graças a Deus. Era lá em São Sebastião que eu ia ter que ir. E me chamaram para ir lá em São Sebastião, mas acabou que não precisou ir. Mas pensa, se é uma pessoa que não tem assim uma vida fundamentada em Cristo, já chega murmurando, reclamando, xingando. Sim. A forma de abrir é ler de Gênesis capítulo 1 em diante. Tá, mas, por exemplo, eu já vi, não só uma vez. Sim. Sim.
Porque a senhora leu, certo? Quantas vezes a senhora leu ela toda? 2 vezes. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Quantas vezes a Bíblia te leu? Que aí é o segredo. Eu ia terminar nisso mesmo. O segredo não é ler a Bíblia, é a Bíblia nos ler. Quando a gente não só lê a Bíblia, mas a Bíblia lê a nossa vida, a gente para meditar nas Escrituras, porque o jeito correto de aprender a Bíblia é fazer o que estamos fazendo aqui. É a senhora fazer na tua casa o que está fazendo aqui. Abrir a Bíblia, pegar um papel, uma caneta, escrever, procurar um dicionário, ir para o Google, pegar alguém que prega uma palavra parecida com aquela para tirar alguma dúvida, e ali você fazer as suas anotações. Esse é o jeito correto de entender a palavra. Sim. Sim. Esse é o jeito certo. Porque, às vezes, tem certas coisas que falam bem, Sim. parece que volta lá atrás. Mas tem muita coisa. Sim. O jeito correto da leitura bíblica é dessa forma. Eu posso ler a Bíblia inteira. Eu estou num plano de leitura bíblica que dura 3 meses. Ler a Bíblia inteira em 3 meses. Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira 3 vezes. Você lê a Bíblia em 100 dias, você lê ela inteira. Só que assim, é uma leitura, só leitura. Não tem estudo, não tem, é leitura. Para mim, que já conheço, não tem problema. Porque eu vou ler, mas eu já sei o que eu estou lendo. Agora, o jeito certo para quem está começando é abrir, anotar, ou por temas, por exemplo. Que é algo que muita gente tem mais facilidade para entender. Temas. Eu quero saber sobre o plano de Deus para a minha vida. Então, eu vou procurar na Bíblia versículos e histórias que falem sobre o plano de Deus para mim. O plano de Deus para o homem. Aí eu vou lá, vou anotar os textos, vou fazer do mesmo jeito que a senhora fazia antes. E sempre ali, para a gente realmente gravar a Bíblia, a leitura, a gente precisa dedicar todos os dias, pelo menos meia hora. A meditação. Sim. Sim. E esse é o segredo. Porque, vou ler um texto para a senhora. Josué, capítulo 1. Deus falou para Josué dessa forma. A senhora grava o texto aí. Josué, capítulo 1. Versículo 8. Josué 1:8. Olha o que Deus falou para Josué. Este livro da lei não se apartará da tua boca, mas nele meditarás dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo que nele está escrito, porque então farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Então esse é o segredo, é a meditação. Não é apenas a leitura. A leitura você pode ler a Bíblia inteira e depois você não lembrar nem de 10% daquilo que você leu. Eu conheço gente que já falou que leu a Bíblia inteira 5, 6, 7 vezes. Mas o que você sabe dela? Eu não sei nada. Tópicos, temas, eu não sei. Por quê? Porque só leu. E se eu pegar para ler mesmo, não leio. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas na face do abismo, o Espírito de Deus se movia na face das águas. Eu estou lendo? Sim. Sim. E isso é muito, eu não vou dizer que é uma dificuldade. Eu vou chamar isso de uma bem-aventurança. Sim. Mas o Senhor só lê para mim entender. Porque havia uma igreja no livro de Atos, capítulo 17, uma igreja em Bereia. E a Bíblia diz que enquanto Paulo pregava, eles estavam abrindo as escrituras para conferir o que Paulo estava dizendo. Para conferir se era verdade e para entender o que Paulo estava falando.
Então, isso a gente acha que é uma dificuldade, quando na verdade é uma bem-aventurança. Porque a senhora dificilmente será enganada, porque se eu abrir um texto aqui, por exemplo, li o texto, falei alguma coisa, e a senhora vai lá abrir e meditar naquilo e a fundo, a senhora tem muito mais chance de descobrir a verdade do que só quem escuta e não vai atrás. Exatamente. Isso é muito bom. Nunca deixe isso. Eu acho que eu, para mim, como dificuldade. Não, isso é muito bom. Inclusive, aconselho, enquanto estiver ministrando, todos os textos que eu citar, se vocês quiserem parar e abrir, pode abrir. Para poder confirmar, para entender o que eu estou falando. Porque isso te faz meditar, literalmente meditar. E é na meditação que vem a transformação. É na meditação que a gente grava, é na meditação que a gente aprende que a gente está ouvindo. Fica. Sim. E aí pega você. Acalma. Porque a palavra literalmente é viva. Ela é viva. Então, é porque agora a senhora está começando um estilo de leitura da Bíblia. Mas eu posso lhe garantir que daqui 12 meses, grava isso, 12 meses, a senhora vai ser algo assim já normal. Medita. Sim. Eu tenho muito mais facilidade. Sim. Que é onde eu vejo prega muito ali, né? muito ali. Sim. Então, isso Agora nas outras partes. Não, agora com a teologia a senhora vai clarear sua mente. Porque na teologia a gente fala de todos os livros da Bíblia. Não fica um para trás. E até os que não foi colocado. Os que tem lá na Bíblia católica, que é os chamados apócrifos. Até deles a gente fala. Entra tudo. Então, esse é o segredo, é a meditação. Não é somente a leitura, é meditar e entender que o que nós estamos carregando aqui é a palavra de Deus. Sim. Então, hoje eu lhe aconselho a fazer diferente. Conheça a Bíblia e no momento da dificuldade ou de qualquer situação que a senhora enfrentar, o próprio Espírito Santo vai trazer no teu coração um texto bíblico. Aí, por exemplo, a senhora vai estar passando por uma luta e ele vai falar contigo assim. Quer ver eu te dar um exemplo que já aconteceu com algumas pessoas e comigo também. Só naquele dia perturbado, aquele dia, como você falou que foi na cidade, passou um dia, né, de muita luta. Aí a senhora, de repente, o Espírito Santo coloca, te faz lembrar Salmos 37, 4 e 5. Vem assim na cabeça. Salmo 37, 4 e 5. Abre aí, senhora. Vamos ler o texto. Abre comigo para a gente encerrar. Salmo 37, verso 4 e 5. Salmo de número 37, versículos, os versos 4 e 5. Olha só como é interessante. Salmo 37, 4 e 5. Quem achou pode ler. Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho. Confia nele e ele tudo fará. Então, imagina que você está num dia de luta, de batalha, e de repente o Espírito Santo sopra no teu ouvido assim, ó. Salmo 37, 4 e 5. Você já leu o texto, você já conhece o texto, você já conhece o texto. É aquilo que você já leu. A Bíblia diz que ele vai te fazer lembrar do que você já leu. Aí você já leu o texto, o Espírito Santo põe na tua mente. Aí você vai abrir lá. Aí imagina, você está numa luta
está esperando em Deus, aí você começa a ler, deleita-te no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais Ele fará. Pensa na paz que não vai entrar no nosso coração, não. E a certeza de que o próprio Deus está conosco. Porque eu já vi cenas, por exemplo, falo do que eu já vivi, né? De ir no monte orar e as pessoas, vou tirar uma palavra para mim aqui agora. Aí a pessoa tirou uma palavra e eu não sei o que aconteceu na hora, que toda a Bíblia tem essa folha em branco aqui, ó. Tem essa folha em branco aqui? Que é a divisão do Antigo para o Novo Testamento. A pessoa tirou a palavra e caiu nessa folha branca. Ela deu o azar de cair na folha branca. Deu azar. E aí ela olhou assim para nós, com meio sem graça, e falou, acho que Deus não quer falar comigo hoje. Fechou a Bíblia. Então, corre o risco, né? Então, assim, quando a gente conhece a palavra de Deus, o próprio Espírito Santo traz na nossa memória, traz na nossa mente. E isso a gente começa a entender que a gente cresceu espiritualmente falando. Então, a leitura bíblica acompanhada da meditação é aquilo que nos faz conhecer, entender e viver a palavra de Deus de verdade. Amém? Alguém tem dúvida? Agora, no Senhor, tem uma parte da Bíblia e ela não termina o resto dela. Lê para mim, lê. Não, aí. Ah, do novo lá, do Malaquias? Não, é o novo. Que é a viração do velho para o novo. Isso? Isso, abre. Sim. Deixa eu ver. Por que ela só termina na metade e não termina? Como assim? Como assim não termina até o final? Ela não termina no final. Ah, tem aqui embaixo assim? É. Ah, porque assim, na verdade, ela não foi escrita assim. O livro de Malaquias era um rolo. Quando foi traduzir e veio para o papel, a tiragem terminou aqui. A tiragem. Mas no original era um rolo fechado que continha uma história. Tá vendo? Se você pegar Malaquias, a gente tem 3 capítulos. Malaquias. Pode ver aí, ó. Malaquias tem 3 capítulos. Você vê, ó, são 2 folhas. Aqui, ó. Começa aqui, Malaquias, capítulo 1. Até levantar assim. Aqui, Malaquias 1. Só que quando ela foi escrita, ela não foi escrita. Malaquias, capítulo 1, versículo 1, 2, 3. Malaquias, capítulo 2, não foi escrita assim. Ela era um rolo fechado, que não tinha capítulo, não tinha versículos, não tinha pontos e nem vírgula, porque o alfabeto hebraico não tem nem ponto e nem vírgula. E ele escreve da direita para a esquerda. A gente escreve da esquerda para a direita, eles é da direita para a esquerda. Então imagina, vamos ler o rolo de Malaquias. Aí pegava aquele papiro, desenrolava e começava a ler da direita para a esquerda. Ia lendo a história inteira. Papiros. Era assim que era escrito. Só que aí deixou de ser papiro. Por que deixou de ser papiro? Porque a tecnologia foi chegando. E manter escrito em papiro era muito caro. Porque papiro é caro. Então, quando apareceu a folha, e isso depois da Igreja Católica, na Reforma Protestante, quando a Bíblia começou a ser traduzida, 1551, ela começou a ser dividida por capítulos, por versículos, e foi colocado ponto e vírgula. Não. Quem dividiu foi um filósofo na França, em 1551. Ele que dividiu. O interessante desse papiro é que quando, né, Deus mudou a água aqui no Guaté, né? Sim. Foi lá na época, né? Eu estou para
Não é fazer a arca que ia ter a inundação. Tipo, aí não tinha fazer. Se tivesse, tinha falado tudo. Então, não falou para eles salvar os papiros nem a escritura. Já existia? Não, ainda não estava sendo escrito. A história de Noé, quem vai escrever a história foi Moisés. E isso 1000 anos depois do fato. Moisés escreve 1000 anos depois. 1500 anos depois que o dilúvio aconteceu. E papiro, ele era uma planta. Ele é uma planta que nasce no Mar Morto. Então, daquela planta se fazia o papiro para escrever. Daquela planta. Então, naquela época, não havia sido escrito ainda, e o papiro era uma planta. Então, certamente, no dilúvio inundou tudo, acabou com tudo, mas depois nasceu de novo. Por causa do Noé, teve a impotência clínica dele, tipo, aconteceu, não sei na onde ele foi passando. O filho foi passando. Foi a tradição oral que eu falei. Isso. Agora, quando Moisés... Pode falar. Isso, que é a genealogia. Porque o judeu tem a Torá oral, que é a Torá falada, e a Torá escrita. Então, Moisés, quando escreve, muita coisa ele já tinha ouvido, porque a tradição oral, ele escutou falar, mas quando ele escreve por inspiração divina. É Deus que manda ele escrever. Não é... Então, por que na nossa Bíblia, por exemplo, Zacarias, eu estou aqui em Zacarias. Não tem também. Você virar a folha aqui, já entra Malaquias. Não é que não teve história para completar. É porque quando foi fazer essa tiragem, na folha do papel saiu até aqui a história. Mas isso não muda nada. Não quer dizer que a história está incompleta. Conforme também da vida, ela vai aumentando, diminui, aumenta. Aqui, ó, para parar para ver aqui, Oséias parou, tipo assim. Isso. Também começou, tipo, não começou Oséias Não. no outro lado. Exatamente o que a meu rosto falou também é fato. Por exemplo, a Bíblia da senhora já não tem esse espaço todo. Se eu pegar a minha Bíblia de estudo, King James, eu vou trazer ela na segunda-feira que vem. Eu tenho uma Bíblia de estudo que ela é dessa grossura. É um pouco mais grossa que a do Obreiro Bruno, a minha. Isso, exatamente. A minha também é desse jeito. Ela já não tem tanto espaço como nas nossas aqui. Mas isso não significa que que faltou história. Ah, faltou história, não tinha o que colocar, então ficou isso aqui mesmo. Não. E quando acaba aqui, é coisa que Deus ocultou aí. Foi Deus que ocultou e não quis continuar. Tipo, Deus ocultou, né? Deus ocultou, governo, né? Sim. Um governo aqui que acaba aqui, ó. Sim. Aí aqui tem a explicação, né, do governo. Só que quando fica explicado na Bíblia, é para a gente entender que Deus não quis fazer, não é para não quis revelar. Não quis revelar. Ele viu como a gente vai entender que Deus queria colocar. Não. Isso aí é fake news das grandes. Das bravas. Essa é das bravas, das bravas, das bravas. Essa aí é brava. Esse aí comeu manga com leite à noite, tenho certeza. Porque... Muito. Porque isso não existe. Isso daqui foi uma aprendizado. Não. Até porque, ó, quem escreveu essa Bíblia? Vê lá no início a tradução dela. Que tradução que é essa aí? Tem tudo isso. Quem escreveu essa Bíblia aí? Tá o nome do tradutor dela. Almeida. Almeida, não é?
Lê, é Almeida o que? Almeida e corrigida. Almeida, revista e... Então, ó, a tradução original dessa aí é João Ferreira de Almeida. Da João Ferreira de Almeida, essa é qual? Então, essa já é outra dessa. Ó. Ó, a do Breno Bruno é revista e corrigida. A da irmã Rose já é outra tradução. Já não é a mesma. Não, já é uma tradução depois. Diferente. Não é. Entendeu? Aí, ela foi uma tradução corrigida da primeira. Então, pegou, por exemplo, não é erros, palavras contextualizadas, que na época era usada, que hoje não é mais usada. Por exemplo, não, parábola ainda tem, porque normal. Mas, por exemplo, alparcas, histórias. A João Ferreira de Almeida tem um texto que diz assim, ó, João Batista diz assim, eu não sou digno de desatar as suas alparcas. Quem lê fica, o que é isso aí? Você procurar. Então, por que fizeram uma corrigida? Porque na corrigida, tiraram a palavra alparca e colocou sandália. Fica mais fácil. Para quem está lendo. Entendeu? Então, assim, tem uma aula que eu falo sobre traduções da Bíblia. Tem muita tradução da Bíblia. Muita. A minha, por exemplo, é Bíblia King James. A minha é de 1611. Essa é a mais próxima do original. Tem. E se pegar, que essa aqui não é de estudo, a minha de estudo em casa, quando vai falar o nome de Deus na Bíblia, não fala Senhor ou Deus. Fala Yahvé. Que é o nome de Deus. Ela traz o original para o texto mesmo. Mas aí na nossa aula de tradução eu vou falar sobre isso aí. Vocês vão gostar. Amém? Aprenderam alguma coisa hoje? É as mangas que o povo come. Eu vou tentar debater. Sim. Porque assim... Sim. Porque assim, se eles mangaram assim, nós vamos desmangar tudo. Pode deixar. Amém. Nós vamos orar aqui. Deixa eu dispensar os alunos online. Pastor Tiago Celeste, não sei se o senhor está nos ouvindo aí. Ou a diaconisa Josiane. Glória a Deus. Estou aqui. Eita, posso glória. parar a gravação? Pode parar sim, diaconisa. Finalizada a aula. Só um minutinho. Pronto, pastor. Amém, Pode diaconisa. encerrar. Então vamos orar, pessoal, em nome de Jesus? Encerrar a aula? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais uma aula, te louvamos por tudo que o Senhor está fazendo, por todo aprendizado e crescimento que o Senhor tem nos dado. Pai amado, crescimento esse que não pode ser dado sem o teu Espírito. Eu te peço que tudo que temos aprendido